Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a 11ª lição, a prisão de Paulo em Jerusalém. Convido você para que possamos se ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de estudar essa santa palavra. Amém. Amém, Senhor. E pedimos o Espírito Santo para que possamos ter compreensão e colocar em prática a nossa vida. Amém. Amém. Abençoe os irmãos que estão assistindo, que o Espírito Santo possa tocar, que nós possamos junto crescer na fé e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Amém. E que possamos, Deus, levar essa mensagem para outras pessoas que não conhecem. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus amém. Louvado seja Deus. Então, irmão, se você é a primeira vez que está assistindo nossos vídeos, que você possa se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Você possa também compartilhar esse vídeo com outros irmãos aí nos grupos de WhatsApp, nos Facebook, para que juntos nós possamos pregar essa mensagem, levar essa mensagem presente a todos. Amém. Que Deus seja louvado. E o verso áureo para nós aqui está em Atos, capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que interessante esse texto, irmãos. O que os irmãos têm para comentar aí na introdução? Essa mensagem que o Senhor enviou a Paulo aqui, que deu a Paulo, de que ele tinha essa coragem, foi muito feliz para ele, porque ele tinha um desejo realmente de levar a mensagem de Roma. Aí Paulo em si, pelo relato, se você ler os textinhos que está em volta desse assunto aqui, você vai ver que Paulo, ele não tinha mais esperança de ir muito longe, não. Ele não tinha essa esperança de ir muito longe. Mas com esse encorajamento do Senhor, ele ficou muito alegre. E agora eu vou em Roma, vou testemunhar em Roma. Vou exaltar o nome do Senhor. Então Deus confirmou aí o desejo do coração de Paulo, né, de ir a Roma e testemunhar da sua palavra em Roma. E a gente sabe que em Roma ele teve grande êxito em Roma, né? Muito êxito em Roma. Não só com o povo comum, mas com o povo do próprio império, né? As pessoas nobres, pessoas do império. Ele teve muito sucesso. Interessante, irmãos, que eu quero até ler aqui um relato do livro Maior Discurso de Cristo, e está na página 34, falando no contexto das bem-aventuranças. E aqui a mensageira do Senhor faz menção ao Paulo, né? E aqui olha só que interessante, fala assim: muito depois, na página 34, muito depois, Paulo, já envelhecido, escreveu de sua prisão em Roma. Olha só, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, conquanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou com verdade. E aí diz mais: por meio da prisão de Paulo, o evangelho foi difundido, e almas ganhas para Cristo no próprio palácio dos Césares. Olha só que coisa. Pelos esforços de Satanás para destruir a incorruptível semente da palavra de Deus viva, que permanece para sempre, é semeada no coração dos homens, mediante o vitupério e a perseguição de seus filhos, o nome de Cristo é magnificado e almas são salvas. Aqui, irmãos, o que eu li aqui me chamou muita atenção, porque começa falando da prisão de Paulo, né? Da prisão de Paulo em Jerusalém, aparentemente de uma coisa ruim, né, de uma maldição, se é que posso usar esse termo. Deus transformou em bênção, semelhante ao caso de José, porque Paulo, do jeito que estava difícil dele poder trabalhar em Roma, porque em Roma ali era o centro de tudo, e quando ele foi para ser enviado para lá, ficou mais fácil ainda. E aqui em Jerusalém, eles pensaram, né, falaram: não, nós vamos calá-lo para sempre. E Satanás na frente de tudo, então nós temos que destruir esse homem, usou os judeus para isso. E desculpa. Qual foi a decepção do diabo na hora, né? Deus usando esse momento de aflição para difundir, para avançar mais ainda
o evangelho em locais mais assim, de difícil acesso por meio da pessoa de Paulo, do velho Paulo. Então, eu vejo, irmãos, que a perseguição, sabe? A perseguição, nós temos um olhar assim, ruim a respeito de perseguição, porque é difícil mesmo. Mas a perseguição também, irmãos, por incrível que pareça, traz bênçãos, sabe? É verdade, traz bênçãos. Às vezes não é no caso de Paulo, nos nossos dias de hoje nós podemos falar talvez na igreja, às vezes um irmão ou uma irmã, ou alguns irmãos, eu não sei, dependendo do local, as pessoas que creem na palavra de Deus, que pregam a verdade de Deus, são mal vistos, são perseguidos, e ele continua lá firme no caminho, buscando a Deus. As pessoas ali que estão confusas, sabe, que não sabem o que está acontecendo, eles começam a olhar, mas esse irmão não presta, essa irmã não presta. Ele vê que o irmão é diferente, que não é nada disso que estão falando, ele fala, não, peraí, tem coisa errada, eu estou vendo que não presta essas pessoas que estão falando, sabe? Porque não tem como, irmãos, não tem como, a perseguição sempre vai vir. E no decorrer da história da cristandade, mesmo depois de Paulo ter passado a bandeira para outros, a gente lendo o grande conflito, no decorrer da história, sempre que houve perseguição ao povo de Deus, o evangelho cresceu mais ainda. Então, é uma estratégia do diabo para poder botar medo nos mensageiros. Alguns ficam com medo, a gente sabe disso, isso é fato, isso sempre ocorreu, sempre vai ocorrer, porque nós sabemos disso, que vai vir a grande perseguição, a gente sabe disso. Mas os que ficam, mas que permanecem, a obra avança por meio deles, né? E eu tirei essa lição muito importante aqui, porque mesmo em meio à perseguição, a obra avançou. Amém. E avançou e muito. Né? E a perseguição aqui, ela foi interna. Grave bem isso na mente. Foi interna. Foi interna a perseguição aqui. É como aquela coisa, a igreja atrapalhando a igreja. Sim. A igreja atrapalhando a igreja. A igreja perseguindo a igreja. Porque a gente vai ver aqui nas razões da lição, porque Paulo, embora Deus tenha encorajado ele, Paulo, você vai testemunhar em Roma, mas os motivos por qual ele foi em Roma foi a circunstância que ele foi levado lá, né? Circunstâncias. Sim. Então vamos lá no domingo, encontrando os líderes de Jerusalém, Atos capítulo 21, verso de 23 a 26, traz um relato para nós, como Paulo demonstrou que ainda era um judeu fiel, irmãos. Como que aconteceu aí? Vocês veem, irmão, que Paulo ali, ele foi lá, chegou em Jerusalém, os irmãos souberam, Paulo chegou, algumas pessoas já ficaram atentos, já chegou aquele homem, porque ele era mal visto em Jerusalém, tanto da parte dos judeus, do Sinédrio, algumas pessoas, tanto também da parte da igreja. Muitos da igreja tinham uma visão assim ruim a respeito de Paulo, que ele era o homem que estava fazendo as pessoas se apartar da lei de Deus, coisas assim do tipo, né? E era tudo mentira, a gente sabe disso. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá, os líderes cumprimentaram ele, os líderes da igreja cumprimentaram ele, e falou o seguinte: olha, então, Paulo, tá surgindo esses comentários assim de você aí, mas vamos fazer o seguinte, olha, tem alguns homens aqui, né, que eles estão terminando de cumprir o voto deles, então você participa junto com o voto deles ali, né, você faz a questão da purificação, porque você está andando com os gentios, né, então tem toda aquela conversa que eles falavam, né, e aí depois você vai lá no templo e oferece lá, né, a oferta da purificação ali, e as pessoas vão ver que você não tá desprezando a lei, não é verdade? E a parte assim, que mais que foi assim, que levou essa situação foi que Paulo ele concedeu, ele, não, tá bom, ele cedeu esse tipo de coisa, porque, peraí, se eu tenho que me purificar, quer dizer que eu estou falando que aqueles homens são impuros? Você entendeu? Porque ele falou que não tinha essa de incircunciso e circunciso diante de Deus, nessa questão de fé. Exatamente. Quer dizer que os homens eram impuros. E aí Paulo, para a questão, eu até entendo a situação de Paulo aqui, eu até entendo o que ele fez. E não é que ele considerava aquelas pessoas impuras, não é porque ele está desmentindo o que ele está falando, ele pensou assim, olha só, ele pensou assim, não, eles não estão compreendendo, eles pensam assim, essa é a ideia a princípio, né? Eles não estão compreendendo, mas eles vão ver depois, porque eu vou trazer as ofertas, os irmãos de lá mandaram ofertas para cá, esses irmãos têm o amor de Deus no coração. Ele prestou um relatório. Sim, um relatório. Um relatório, mas os líderes que ouviram o seu relatório, a grande massa deles, em vez de ficar animado e feliz da vida,
Aí depois, alguns olham até com certo preconceito, e o relatório dele é um relatório de sucesso. Sim. De sucesso. Mas, no entanto, ele falou, ó, tá tendo muito comentário por ele, como você mesmo afirmou aqui, cara, tá tendo muito comentário aqui negativo em relação à sua pessoa. Para apaziguar esses comentários, e na lição anterior que a gente falou aqui, que quando ele chegou lá em Jerusalém, muitas pessoas já tinham feito esses comentários por carta e pessoalmente. E a igreja, os líderes não fizeram nada. Para desmentir. E agora, na reunião agora que Paulo teve com os líderes, em vez de encorajar ele, não, o apóstolo, como ele tem sido escolhido por Deus, né, para levar o evangelho aos gentios, não. Agora vai mal aconselhar ele, os líderes da igreja. Mas se parar para pensar, Vilânio, era a palavra que estava na boca deles mesmo, porque é o seguinte, eles estavam querendo achar o meio, os líderes estavam querendo achar o meio de ficar assim, já havia acreditado agradar gregos e troianos? Já havia acreditado? Mas não, para a gente não causar perseguição desnecessária. Já havia acreditado? Não causar, a gente fala muito no nosso meio, né? Não causar perseguição desnecessária. É o chamado, hoje em dia, chama o jogo de cintura. O jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Politicamente correto. Sim, politicamente correto. Então, né? Isso aconteceu ali, e Paulo, naquele momento, né? Infelizmente, ele pensando como sendo uma coisa boa, foi uma coisa ruim, porque ficou meio confuso. Poxa, você está fazendo isso e não, esse é o homem sim, não sei o que. Aí virou um inferno, virou aquela bagunça. Então, hoje em dia, irmão, como que nós podemos evitar esse mesmo erro de Paulo? Como é que a gente pode evitar isso aí? Olha, irmãos, eu quero até compartilhar com vocês algumas leituras aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma leitura aqui no livro Evangelismo, algo que muitas vezes nós deixamos entrar concedendo devido a esse tipo de situações, semelhante a Paulo. Fazendo concessões. Concessões semelhante a Paulo. Porque, olha só, eu quero ler aqui na página 136 do livro Evangelismo, página 136. Aqui o capítulo fala de conferências públicas, está falando do evangelismo em si. Sim, evangelismo público. Né? Olha só, que fala assim, ó, métodos de são juízo. Olha só, há pessoas que estão prontas para fazer o uso de qualquer coisa estranha, que possam apresentar como surpresa ao povo para despertar temores e começar uma estranha obra que estragará o bom trabalho corretamente iniciado. Olha só. Os que lidam com grandes e sublimes e enobecedoras verdades da palavra sempre devem revelar um espírito profundamente fervoroso, zeloso, porém calmo e possuído de são juízo, para que seja silenciada a boca dos antagonistas. Ainda continua. Não desperteis uma onda de fanatismo que estrague uma obra que foi começada como devia ser e levada avante com a palavra de Deus em vossas mãos. Ainda continua. Os que se acham empenhados na obra em Nova York não devem supor que alguma coisa estranha deva ser introduzida e misturada ao seu trabalho, como evidência da natureza sobrenatural do empreendimento, pondo nele o carimbo que é de Deus. Ainda continua. Seu encargo é de pregar ao povo com humildade e confiante fé, buscando o conselho de Deus, não seguindo suas próprias ideias, nem confiando na apresentação de coisas imaginárias, a fim de despertar o sentido dos que estão mortos para os seus pecados e ofensas. O sistema de verdade que se encontra na palavra de Deus é capaz de causar impressões como as que o grande mestre deseja que seja no intelecto. E ainda continua, olha só, nunca rebaixar o nível da verdade para poder agradar as pessoas. Olha só, nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obter conversos, mas precisamos procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus. E aqui mais uma, abster-se de toda demonstração teatral. Porque, então, aqui o livro está dizendo que nós não devemos apresentar a verdade de Deus em formas teatrais. Não. De aquela chamada dramatização. E olha baixar o nível da verdade. Isso aí, no caso que o texto falou anteriormente, é uma coisa estranha. Sim. Isso é uma coisa estranha, misturar com o evangelho. Fogo estranho. E olha só, irmãos, eu quero só ler, olha só. Tem uma mensagem para os que estão em responsabilidade de nossa obra. Ainda fala, não animei os homens
que devem empenhar-se nesse trabalho e pensarem que devo proclamar solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Falou estilo teatral, não tá nem falando contratar. Então pegou tudo, né? Pegou tudo. Falou estilo. Tudo, porque alguns irmãos vão falar assim, não, mas isso aqui não é teatro. Tudo que é estilo parece com teatro. Deu a entender, ainda continua. Deu a entender que é teatro, tchau. Ainda continua assim, ó. Nem um J, nem um tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. A causa de Deus deve ter molde sagrado e celestial. Fazei com que tudo quanto esteja em conexão com a apresentação da mensagem para esse tempo tenha o sinete divino. Não permitais que haja qualquer coisa de natureza teatral, pois isso prejudicaria a santidade da obra. Aqui nem um tio, nem um J de teatro. Nem um livro aí, a paginação, o livro. A partir da página 136, é um capítulo inteiro. Exatamente. Então você, olha, aqui, ó. Irmãos, esse livro aqui, quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, a irmã White notou todas as indicações aí, foi influenciada a sua mente e a escrever essa mensagem. Então aqui está claramente, aqui não tem muito rodeio interpretativo, está direto ao ponto. E olha só, então, irmãos, aqui o Espírito de Profecia diz aqui que nós não podemos apresentar a verdade de Deus de nenhuma forma teatral, estilo de forma nenhuma. Nem então, J, nada. você que é líder da sua igreja, está se envolvendo com isso. Você que é líder da sua igreja, vá da sua igreja. Essa forma de apresentar a verdade, que aqui é condenável. Deus condena essa forma de apresentar a verdade. Não seja politicamente correto. Não, a pessoa fala, não, eu vou fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, para atrair os jovens gostam. Né? A ideia é isso, né? Não, porque senão eles vão pensar, o jovem vai sair da igreja. Tem toda uma mentalidade. A princípio, a grosso modo, Vilani e Alexandre, a grosso modo, se ele vai em consideração que Deus revelou isso, faz até sentido eles pensarem. Mas não é verdade, não é esse o caminho. Deus falou o seguinte, não, tem que ser assim. E outra, nós estamos preocupados em manter a pessoa na igreja, em vez de incentivar a pessoa a ficar ao lado de Cristo. Entendeu? É um caminho errado que nós estamos trilhando. E tem outro texto aqui, irmãos, aqui fala das nossas escolas. Das nossas escolas. Olha só, falando diretamente para os jovens. Aqui está na página 229 desse livro aqui, ó, Fundamentos da Educação Cristã. O capítulo fala assim, aos professores e estudantes. Olha só o que diz. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado, né, tempo a jogos e diversões. Olha só, está dizendo que não consegue imaginar Jesus gastando tempo com jogos e diversões. Ainda continua. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso com que ele tenha ensinado seus discípulos a empenhar-se na diversão do futebol ou outros jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico. Olha, sabe? Ou em representações teatrais, de novo ela falando aqui. E no entanto, Cristo era o nosso modelo em todas as coisas. Você vê? Então, e agora? Esse é interessante, eu gosto, porque alguns vão dizer aqui, vai enrolar isso. Não, futebol ela falou americano, ela falou futebol ou jogo de competição. O nosso futebol aqui é o quê, irmão? Competição. Não é jogo de competição. Então ele tentou ir para a dama. Sim. Ela vai falar que no tempo de Cristo não tinha futebol americano. Não tinha nenhum nem outro. Interessante. Então pacote fechado. É tudo que é competição. Dama, sim, xadrez, tudo. E eu li algumas coisas aqui, né, irmão? A gente leu algumas coisas aqui pra gente comentar. Mas tem outra coisa, irmãos. Isso daqui, todo membro da igreja preencher uma ficha dessa. Ficha batismal. Ficha batismal. Certo? Aqui tem normas, a gente pode usar no contexto mais atual como fosse um regimento, né? Um regimento interno, ou seja, um conjunto de regras que você diz que se propõe. Você concorda com isso, você concordou com isso aqui, né? Inclusive você assina. Você assina embaixo. Olha só, eu quero ler alguns aqui, irmãos, tá? Se vocês me permitem. Aqui no 38 fala assim, aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Sim. Geralmente a gente fala esses votos lá na frente, né? Aí fala assim, há quanto tempo guarda os mandamentos, inclusive o sábado? Aí está perguntando, né? Antes de se batizar, você já guarda o sábado? Né? Apesar que hoje nós estamos agregando para a igreja pessoas que não sabem nem como é que tem que guardar o sábado. Isso está errado, tem que doutrinar a pessoa. Primeiro tem que apresentar. Doutrinar a pessoa, apresentar a Cristo e suas doutrinas. E aqui tem outra aqui, olha só que interessante. Há quanto tempo abandonou as bebidas alcoólicas, fumos, carnes imundas, café? Então, hoje você pode ver que tem, se você falar de café,
que não deve se tomar café, as pessoas se escandalizam na igreja, muitas pessoas se escandalizam. É porque a mentalidade de uns anos para cá vem sendo moldada de uma maneira a pessoa ela rebaixar as normas divinas. Da verdade. Sim. Exatamente. E olha só, outra aqui. Esse aqui é o 42. Há quanto tempo deixou as diversões mundanas, como o cinema, os bailes, o teatro, jogos de azar e etc. Falou diversão mundana, né? Diversões mundanas. Então, e aí, irmãos, tem várias outras coisas aqui, né? E aí tem uma parte, né, que chama muita atenção, né? Pergunta se você crê no Espírito de Profecia. Né? Muitas pessoas que vão hoje dar estudo bíblico, eles já pulam esses assuntos. Não pode pular, tem que dar completo. Tem que apresentar tudo, tem que apresentar tudo. Todas as doutrinas completinho. Semelhantemente, irmão, semelhantemente a Paulo aí, né? É que nesse momento Deus transformou maldição em bênção, sabe? Semelhantemente a Paulo, muitos dos nossos líderes, ano após ano, estão fazendo concessões, sabe? Para poder, com a ideia de, não, eu vou ganhar ali na frente, e só está prejudicando, Exatamente. E o nosso caso é um caso que, do jeito que está, parece que é sem volta já, sabe? Porque agora só com a volta de Jesus para consertar tudo, porque o negócio tá difícil. Sim. Tá difícil, porque você vai querer apresentar a mensagem, irmãos, não é isso o caminho. Mas como não é isso? Como não é isso? Não, eu nunca aprendi esse tipo de coisa. Eu não fui ensinado assim. Eu não fui ensinado assim. E aí alguns falam, não, mas de onde eu vi não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse tipo de coisa. Então, aqui Paulo abriu mão dos princípios que Deus ensinou para tentar manter a paz aparentemente ali e assim, para tentar ganhar ali na frente. Essa era a ideia dele, eu acredito, para tentar ganhar ali na frente. Mas foi um método que não foi aprovado por Deus. Não recebeu a autorização divina. Não recebeu. Tem um texto desejado, eu não vou ler, irmão, mas vocês podem conferir, página 356, está no comentário da lição da Escola Sabatina também. Se você tem só uma linha, eu vou ler, é um texto bem grande, aí você pode ler. O próprio Jesus não comprou nunca paz mediante as transigências. Então Jesus não deu paz, Paulo errou. Jesus nunca errou, ele não deu passo nenhum para trás. Não. Para a pessoa, baixando a norma. Baixou não, a norma. ela vai lá em cima, ó. Se me amar, guardei os meus mandamentos. Eu te ajudo a chegar lá. Agora eu não vou me rebaixar para aliviar a norma para você, não. Não, a norma é essa, eu vou te levar lá. Pega na mão, vou te levar lá, vou te ajudar. Erguer a pessoa, exaltar a verdade divina e a norma, sim, né? E nós, como igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo que foi privilegiado, escolhido, privilegiado por Deus, com a última mensagem de amor e misericórdia da parte de Deus, nós temos que ter em mente o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, de elevar a pessoa até a norma, de levar a pessoa à norma, não de baixar a norma para enquadrar no perfil da pessoa. E infelizmente nós estamos fazendo essa é a última parte que eu estou falando, nós estamos baixando a norma para enquadrar a pessoa no perfil. E isso é ruim. Parece até que nós estamos assim competindo, sabe? Parece isso, parece que nós estamos competindo com outras denominações, quem traz mais pessoas para dentro da igreja. Ou eu mesmo inveja das outras igrejas. E não é isso. Com aqueles métodos mundanos, vamos encher a igreja, mas com os métodos mundanos. Aí não adianta nada. E Deus não aprova. Não aprova. Não vai ter jeito. Certo. Não vai ter jeito. Vamos, segunda-feira agora, houve um tumulto no templo. Atos capítulo 21, verso 27 e 36. O que aconteceu com Paulo no final do seu período de 7 dias de purificação, depois que ele se purificou? Aí foi o resultado do mau aconselhamento. Aí o que acontece? Que ele seguiu. Ele foi seguir o conselho para ficar tudo sossegado em paz. E o que foi que houve então, em vez da paz? Tumulto. Um tumulto, uma tremenda confusão. Sim. E o coitado do Paulo ali, olha, ele a turma, se Deus não fosse Deus ali, tinha despedaçado ele ali mesmo. Sim, tinha matado ele. Tinha despedaçado ele mesmo, né? Então, interessante, irmãos, que quando a gente faz a leitura aqui no livro, chegam os homens mentem, né? Inventando falso testemunho a respeito do homem. Não, você fez isso, você fez aquilo. Ainda porque eles viram, né, em Jerusalém um gentil, um estrangeiro com ele, né, que era natural de Efésios. Sim, o Trófimo, né? Falou que ele tinha colocado o homem dentro da parte do templo que só podia entrar os judeus. Rapaz, olha que situação, inventando mentira. Falso testemunho. Falso testemunho. E isso, irmãos, isso aqui eu tiro como lições para nós, sabe? Um falso testemunho, irmãos, eu aprendi, sabe? Que um falso testemunho acaba com a vida de uma pessoa, acaba até com a comunhão de uma igreja. Falso testemunho. Falso testemunho é terrível. Acaba. É terrível. E você vai lá, e aí sabe a pessoa, né, usada pelo diabo, ela vai lá e começa a falar, é um murmurinho aqui, aí eu vou lá e fofoco para você.
Aí se você não está preparado com Deus, você vai falar, que loucura é essa? Eu vou expulsar esse negócio, né? Aí se você se deixa contaminar, você já passa para o Alexandre e já passa para o outro, e aquela contaminação, e aí no final das contas, eu menti. Eu menti para você e prejudicando o irmãozinho lá. E a igreja toda sai mentindo. Sai mentindo. Sai mentindo embaixo. Sai mentindo. E olha só o que diz aqui, ó. Sai mentindo. Aqui na página, no mesmo livro, ó, irmãos, Fundamento da Educação Cristã. Olha só, na página, agora aqui é 458, falando da correta disciplina colegial. Olha só que fala. Deixa eu achar aqui direitinho antes que eu... Aqui. Olha só. Deixa eu achar aqui direitinho, peraí, antes que eu perca aqui. Tá. Quando se aproximam de vós os que vivem para conversar e os que se acham preparados e equipados para dizer, conte e nós o contaremos, devemos pensar se a conversação proporcionará auxílio e edificação e eficiência espirituais, para que em comunicação espiritual comais, né, a carne e bebais o sangue do Filho de Deus, ou seja, para que você seja abençoado, né, no final das contas. Não vai conversar com qualquer pessoa. Ainda continua. Deixa eu achar aqui. Tá. Chegando, olha só, chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essas palavras dizem muito. Não devemos ser mexeriqueiros, bisbilhoteiros ou boateiros. Olha só, não devemos dar falsos testemunhos. Somos proibidos por Deus de empenhar-nos em conversas frívolas e insensatas, em gracejos e pilhérias, ou proferir palavras ociosas. Temos de prestar conta a Deus do que dizemos. Seremos levados a juízo por nossas palavras precipitadas. Olha só, que não fazem bem para quem fala ou para quem ouve. Falemos todos, portanto, palavras que sejam boas para a edificação. Exatamente. Lembrai-vos que sois valiosos para Deus. Não permitais que vossa experiência cristã se componha de conversas baixas e insensatas ou de princípios errôneos. Olha só, então aí chega o irmãozinho ou a irmãzinha que gosta de inventar boato, fofoqueiro, né? Ou seja, um homem ou mulher carnal, né? Que deixa o diabo trabalhar na vida deles, e aí começa a inventar mentiras, sabe? Inventar mentira do irmão, inventar mentira da irmã. Aí quando menos se espera, o distrito todo tá olhando feio para aquele irmão, ou olhando feio para aquela irmã, pensando que é uma coisa que as pessoas fizeram, e eles nem entendem o que está acontecendo. Eles nem entendem, né? E o outro, aí agora eu fico pensando, né? E quando a mentira cai? E quando a máscara cai do mentiroso? Olha que situação desagradável fica para aquele homem, para aquela mulher. Não é verdade? É complicado, é complicado. E, irmãos, e o Salmos 15, o remédio para essa situação, Deus apresenta o Salmos 15. No versículo, são 5 versículos rápidos aqui, né? Uhum. O Senhor, lá o cabeçalho do tema em cima diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Eu quero que você lê 3 versículos aí, cara. 2 versículos, eu vou ler 3 e você lê 2. Salmo 15, né? Eu vou ler aqui os primeiros versos. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Agora tem a resposta. Ele deve dar a resposta: quem é que vai morar? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade do seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo. Agora é o versículo 4 e 5. Em cujos olhos uma pessoa, né, vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura por sua própria prejuízo, mas não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura e nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz as coisas, essas coisas não será abalado. Então, aí tá o remédio, irmãos. Então, quando o irmão for fofocar para você, um irmão de outro irmão, ou que vai fazer fofoca do pastor, e vice-versa, né? Nem ninguém. O texto aqui é para pegar todos nós. É do faxineiro da igreja até o presidente da associação geral. Isso aí para todos. Todo mundo aqui tá envolvido aqui. Sim. Então, esse texto aqui, nem pastor fala de irmão, nem irmão fala de pastor. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá. Tu resolve com ele. Se não resolver, leva mais 1 ou 2. E assim é o processo.
Tem um texto de testemunho para a igreja, para fechar o que vocês estão falando. Vocês podem ler todinho essa página? Página 244, 245, testemunho para a igreja, volume 5. Só 2 linhas aqui, ó. A mão que traçou as letras na parede do palácio de Belsazar mantém fiel registro de todo ato de injustiça ou opressão cometido contra o povo de Deus. Olha só, terrível. Então, irmão, muito cuidado, viu? Muito cuidado. O Ricardo falou de Evilânio para mim. Opa, eu tenho que ver o Evilânio. Não, então vamos falar com o Evilânio. Vamos falar com o Evilânio. Vamos trazer junto, vamos trazer junto. Você viu o Evilânio lá no bar, tomando a cachaça? Então vamos lá com o Evilânio. O que você teve coragem de falar para mim, você tem coragem de falar para ele? É. Porque às vezes acontece isso aqui, a pessoa lança uma coisa numa comissão, aí, e aí, mamãe, você tem prova? Não fala que não foi eu que falei não, só estou dizendo para vocês. Então abafa. Então, se você falou alguma coisa, nós vamos lá, você vai e você confirma. Aí sim, aí é de Deus. Você viu, você tem que confirmar, eu vi sim, irmão. Falar tudo dentro da palavra, se você sim, sim ou não. Sim, exatamente. Se você não tem coragem, então fique quieto. É verdade. Não tem coragem, fique quieto, porque aí você vai ficar aquela confusão do diabo da igreja. Sim, entendeu? e interessante, né, irmãos, aqui só para me fechar a ideia, junto com vocês, em meio a tudo isso, né, e Deus anotando tudo, a gente sabe que vai ser cobrado, a parte que chama mais atenção é o despreparo do restante dos membros, porque aqui as pessoas ficaram, não conferiram se é verdade ou não, já ficaram furiosas com Paulo a ponto de querer matá-lo. O espírito do diabo estava com eles. Então, eles nem conferiram, e aí você pode ver que eles não sabiam nem por que estava ali. Nem porque ele estava ali. Não, vamos matar. Aí aconteceu, não, ele está fazendo coisa errada. Ah, então tá bom, vamos matar então. Não sabe nem se é verdade, se é mentira. Se não fosse eu tinha despedaçado aí. Então, já que você falou isso aí, cara, eu vou dar uma pincelada que eu lembrei aqui. Redes sociais. Cuidado com você compartilhando coisas que você nem sabe. Sim. Um dia desse a gente conhece uma mulher lá em Santos. Ela foi inchada porque alguém lançou algum... coisa que ela matava criança, aí o outro sem saber clicou, mandou pro outro, mataram a mulher e a mulher não tinha nada a ver com isso. Tá vendo aí? Cuidado, irmão. Você é de 27º dia, você é cristão, você tem que verificar. Investigar. Não é publicando coisa pra cima e pra baixo. Ah, não, mandaram pra mim, não. Aí eu vou despachar, vou despachar. Não, tem que analisar, investigar. Aí o sangue dessa pessoa recai sobre nós também. Sim. Tem que estar bem atento. E outra coisa, não é só essas coisas não. Hoje, como essas questões das redes sociais estão muito livre, umas verdadeiras aberrações, um mandando um pro outro. Sim. Coisa que não tem nada a ver com a espiritualidade. A gente às vezes tem um grupo que a gente cria um grupo para aumentar a questão da comunicação da palavra. Aí tem uma pessoa, outra que está com umas aberrações lá que não tem nada a ver. Sim. Coisas não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a espiritualidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Terça-feira, agora, diante da multidão. Atos, capítulo 22, versos 22 a 29. Como a multidão reagiu à afirmação de Paulo que ele era um apóstolo dos gentios. Esse era um pedido, né? Um pedido lá. Aquele pedido que o sumo sacerdote pediu para Pilatos, eles pediram também para o tribunal também, né? Interessante. Eles pediram a morte, né? É verdade, pediram a morte. E interessante, né? Que Paulo lá... Primeiro eles quase mataram o homem, né? Se não fosse o tribuno chegasse lá e chegasse com os homens, porque que bagunça é essa? Levou homens que não era da causa de Deus, protegeu Paulo. Não é, os idólatras. Protegeu dos irmãos. Olha só que coisa, tirou o homem, salvou o irmão da igreja, dos próprios irmãos da igreja. Essa é a linguagem. Ímpio. Olha, homens ímpios, homens que se diziam de Deus, mas eram servos do diabo dentro da igreja, né, a ponto de querer matá-lo. E aqueles que eram considerados servos do diabo estavam fazendo o quê? Livrando o servo de Deus. Né? Olha só que coisa. Olha, e aí tirou aquele homem, diz o relato, tirou ele ali. E aí diz o relato que chegou um momento que ele estava subindo umas escadarias que o Paulo não estava nem conseguindo andar direito, porque Paulo já não era mais jovem, né? Não. E aí tomou muita porrada aquele homem, apanhou bastante. Foi um lixamento. E aí carregou ele, né? Porque com medo ainda, os soldados carregou ele, né? E aí, dado o momento, os homens começaram a conversar com ele, falaram, escuta, você é aquele egípcio lá, aquele egípcio judeu que ficou tumultuando? Falou, não. Aquela anarquia lá? Não sou não, eu sou judeu, eu sou nascido, né? Ele falou, depois lá na frente ele falou que era até nascido que ele é cidadão romano, depois ele começou a falar, né? Quando ia dar uma chicotada nele. Mas aí ele falou o seguinte, não, eu não sou esse egípcio, eu não tenho nada a ver aqui, eu sou judeu mesmo, né?
Eu sou judeu mesmo, daqui, não tenho nada com isso. Né? E interessante, Alexandre, né? Que ele vai e aí ele pede, por favor, oportunidade para falar. Aí ele começa a falar em hebraico. Todo mundo calou a boca, né? Ele começou a falar em hebraico, pediu oportunidade. E aí olha a palavra do homem. Ele não falou assim, não, vocês estão errados. Não, ele começou a falar o motivo da conversão dele. Ele falou assim, eu sou fariseu, vocês sabem. Eu sou fariseu, vocês me conhecem. Mas aí começou a falar, e começou a contar. Quando eles falaram de Jesus, quando ele falou de Jesus, os homens começaram a gritar de novo. Então isso já mostra que essas pessoas não queriam saber do nome de Jesus, entendeu? O problema era que Paulo estava falando do nome de Jesus, a ressurreição de Cristo e do nome de Jesus. As pessoas já tinham rejeitado a Cristo e agora estavam sendo o quê? Usados pelo diabo. Não, era difícil a situação. Nem a história que ele contou de conversão dele não aplacou a ira do povo. Não, porque ele... E olha aqui, Paulo, eu até entendi, né, aqui a gente lendo, faz até sentido ele tentando fazer o último apelo àquele povo, contando a conversão. Falou assim, vocês sabem como eu agia. É zeloso que nem vocês, entendeu? Eu reconheço. Veja, em nenhum momento ele atacou o povo. Eu sei que vocês... Paulo acreditava que o povo, assim, sabe, assim, e o povo estava mesmo, né, cego, né? Tava cego. E Paulo amava aquele povo a tal ponto que reconhecia que o povo estava cego. Ele não considerava aquele povo como inimigo, mas o povo não conseguia enxergar, o povo não conseguia. Então ele ficou ali, né, insistindo, e ele contando, né, a conversão dele. Quando falou que Jesus falou para ele para os gentios, aí pronto, aí começou tumulto de novo, começou confusão de novo. Né? E aqui, irmãos, eu tenho um trecho, né, que está no livro Primeiros Escritos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Eu achei muito interessante, eu achei bem pertinente ler esse trecho aqui na página 208. Deixa eu achar aqui. Página 208. Peraí, aqui. Olha só o que diz na página 208, aqui falando da visita de Paulo a Jerusalém. Satanás havia levado os judeus a se rebelarem contra Deus, recusando receber seu filho e manchando suas mãos com seu precioso sangue. Ainda continua. Não importava agora quão poderosa a evidência produzida de que Jesus era o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Eles o haviam matado e não receberiam qualquer evidência em seu favor. Não adiantava. Ainda continua. Sua única esperança e consolação agora, porque eles rejeitaram o Filho de Deus, eles não queriam saber. Era, olha só, isso é forte, irmãos. Era como a de Satanás, tá? Após a sua queda, era procurar prevalecer contra o Filho de Deus. Olha só. Satanás, o único jeito depois era que tentar prevalecer contra Jesus. Os judeus também, o único jeito, porque mente satânica era prevalecer, é calar a voz de Jesus. É silenciar todos os seguidores de Cristo. Todos. Então, era o único jeito agora se rebelar contra ele e prevalecer contra Jesus. Ainda continua. Olha só. Continuaram, portanto, a sua rebelião, perseguindo os discípulos de Cristo e levando-os à morte. Nada soava tão desagradavelmente aos seus ouvidos como o nome de Jesus, a quem haviam crucificado, e estavam determinados a não ouvir qualquer prova em seu favor. Não queria saber nada de Jesus. Cala a boca, não quer saber. Some esse Jesus daqui. Foi por isso que quando eles ouviram com muita atenção, tudo bonitinho, contando a experiência, mas quando ele chegou no ponto dele ser, eu fui comissionado como embaixador de Cristo aos gentios. Jesus e a mensagem sendo levada aos gentios. Aí pronto. Na página 408 a 410 do livro Atos dos Apóstolos. Eu vou ler um pouquinho rápido aqui. Aí depois você lê o pensamento todo. A ideia toda aqui é muito boa. Até aqui o povo escutou com toda atenção. Mas quando Paulo chegou em sua história ao ponto em que fora designado como embaixador de Cristo aos gentios, seu furor irrompeu de novo. Acostumados a considerar-se como o único povo favorecido por Deus, não estavam dispostos a permitir que os desprezados gentios participassem dos privilégios que até então tinham sido considerados como exclusivamente deles. Erguendo suas vozes mais alto que a do orador, clamaram: tira da terra o tal homem, porque não convém que viva. Não convém que viva. Então aqui forte. Vocês é aquela história.
nem vão para o céu, nem quer deixar ninguém ir. Tá na porta, né? Fica na porta. Entendeu? O Ricardo leu o texto, o irmão também leu interessante, que eles, quando ouviram falar de Jesus, eles ficaram irados. E o Evelyn sempre tem falado isso aqui, se vocês acompanham, que Satanás, ele quer os dois extremos. Hoje você fala de Jesus, Jesus é lindo. Os judeus falavam só a lei, fora Jesus. No contexto lá. Isso. Hoje as pessoas querem ouvir só de Jesus. Lei e obediência, range o dente. Então Satanás joga para os dois lados. Ou ele joga para um lado, fora Jesus, ou fora lei. Nunca está no equilíbrio. Lei e Jesus. Exatamente. Não. Esse livro aqui, o grande conflito, esse livro aqui. Eu não trouxe a paginação que fugiu a minha mente aqui, que não estava programado para nós comentar esse pensamento aqui, mas está nesse livro aqui. Que no tempo dos judeus, eles rejeitaram a Cristo, exaltando a lei de forma errônea. Hoje eles rejeitam a lei de Deus, exaltando a Cristo de forma errônea, também errônea. Lá eles defendiam a lei, transgredindo a lei e rejeitando o doador da lei. Hoje eles rejeitam a lei, dizem que estão exaltando a Cristo, rejeitando a lei. Sim. E rejeitam ambos. Sim, porque você vê muitos hoje, até na nossa amada igreja aí, você pode, se você é adventista, você sabe. As pessoas, algum irmão vai pregar sobre saúde, ou vestuário, ou espírito. Não, fora! Vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Irmão, quando a pessoa fala de saúde, quando a pessoa fala de vestuário, espírito, você está falando de Jesus. Porque tudo isso, quem foi que deu? Cristo. Cristo, foi Jesus que deu. E a revelação de Jesus Cristo. Então, irmão, se o irmão lê de Gênesis, Apocalipse, qualquer texto, está falando de Jesus. Porque Jesus que inspirou, o Espírito Santo inspirou. Foi ele que revelou ao Sim. povo, né? Interessante que aqui, irmãos, os judeus, eles ficaram ao ponto, a rejeição deles foi tanta que eles não aguentavam nem ouvir. Eles não queriam nem ouvir o nome de Cristo, que já era motivo para matar. Hoje nós estamos vivendo momentos, como você deu exemplo. Se você apresenta alguma mensagem que é essencial, porque foi Deus que mandou, está escrito, filho, não tem como rejeitar não, tá escrito, tanto na Bíblia, como nos livros do Espírito de Profecia, que eu creio que é a palavra de Deus, né? E aqui está escrito, qualquer assunto que fala de reforma, quando eu falo de reforma, assim, nós temos, porque tem reformas que você gosta, já percebeu? Tem reformas que algumas pessoas gostam. A nossa reforma, assim, eu estou praticando, eu gosto de ouvir. Mas tem outras coisas que algumas pessoas Toca no ídolo. Toca no ídolo dele e ele não quer abandonar. E ele quer dar um jeito de calar a consciência dele, de calar, entendeu? E calar na consciência. Apaziguar a consciência. E aí calar o mensageiro. E que calar o mensageiro? Porque se fala do mensageiro, abre a ferida dele de novo. Entendeu? E aí sente aquela dor e aí fica com raiva do pregador ou da pregadora. Aí vamos supor, aí chega assim. O irmão João, estou dando um exemplo aqui, né? Simbólico. O irmão João vai pregar. O irmão João fala uma mensagem que mexe com o meu eu, com o meu ego, né? Com o meu ídolo acariciado. Nem vou ir lá. Aí fala assim, não gosto desse pregador. Esse pregador não tem amor. Esse pregador. Aí começa a falar de minha coisa. E é interessante que se eu tenho influência com alguns irmãos, é capaz de eu passar da minha influência fomentar os outros. Satânica, porque eu estou rejeitando a palavra de Deus. É o diabo que coloca isso no meu coração, que eu estou deixando ele me influenciar, e aí eu tento influenciar os outros. E muitas vezes, quantas pessoas novas na igreja começam a ficar com um preconceito com esse irmão João, que eu estou dando um exemplo aqui, sem saber que esse homem, coitado, ele está ali só trazendo a mensagem que Deus mandou, e essa pessoa, e não foi nem conferir, acreditou na outra, sem saber que a outra está amando um ídolo. E se ela aceitasse, ela nem exatamente. Tem tudo isso. Então aqui, essa questão aqui é o seguinte: não tem essa questão de eu gosto mais de doutrina, eu gosto mais de profecia, eu gosto mais de saúde, eu gosto mais disso, não. É o pacote fechado. Aqui nós Adventistas Sétimo Dia, nós temos que, pela misericórdia de Deus, lógico, não com nossas próprias forças, claro, mas pela misericórdia de Deus, com a sua força, com o seu poder, aceitar toda a verdade como é em Cristo Jesus. Toda a luz. Seja ela falando sobre música, a qualidade da música, não as músicas, essas aberrações que existem hoje, né? Que diz que é música, isso também dá confusão. A questão do estilo de vida saudável, vestimenta, a questão do divertimento, a conduta, o estilo, as doutrinas, as profecias e tudo mais. Então,
o próprio Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É toda. Amém. Aí, não é metade aqui, não é um texto ali, não é Velho Testamento, não é tudo. Pacote fechado. Pode fechar. Amém. Vamos lá, quarta-feira agora, perante o Sinédrio. Olha, Atos capítulo 23, verso 1 a 5. Como Paulo começou sua defesa perante o Sinédrio? Você viu que interessante? Ele já fala assim, ó. Eu estou com consciência tranquila. Em outras palavras, estou com consciência limpa, consciência tranquila, que eu fiz, eu estou fazendo o que é certo. Só foi ele falar isso, já deram um sopapo na boca dele. Uma bufetada, né? Deram um soco nele, né? Provavelmente sangrou, dependendo, porque ele não esperava, né? E é um senhor. Isso aí foi uma má conduta. O sumo sacerdote ter feito isso. Sim. E aí ele vai lá e ele questiona, ele vai lá e ele dá uma bronca, né? Ele dá uma bronca naquele homem. Você, como você está falando coisa, você está falando contra o ungido de Deus, em outras palavras? Ele falou assim, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Chama ele de parede branqueada. Relendo as palavras de Jesus. Sim. Vocês são como o quê? Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Então o Paulo lembrou essa situação, né? Essa situação. E aí ele falou, não, eu não sabia que era o sumo sacerdote, né? Ele em nenhum momento quis mostrar-se desrespeitoso, né? E aí ele começa a falar de novo. E ele começa a falar, começou a falar que sou fariseu, tal. E os homens começaram a engrossar de novo. O que ele falou? Ele disse assim, quando ele percebendo que tinha saduceus ali também, ele já falou o seguinte, vocês estão me perseguindo porque eu creio na ressurreição dos mortos, eu estou pregando a ressurreição. Aí conta a experiência dele com Jesus, a experiência, né? Porque a questão da ressurreição ali, e os saduceus, como tinha uma disputa doutrinária com os fariseus, e os fariseus acreditavam na questão da ressurreição, e os saduceus, eles defendiam a ferro e fogo essa doutrina, que não existia anjo e não existia ressurreição. E não existia ressurreição. Então, Paulo introduziu o assunto, aí distraiu o Sinédrio. É tanto que um grupo ficou ao lado de Paulo nesse contexto aí, nesse quesito aí, e outros ficaram contra. Ele, né? Mas você vê que, só pra gente pensar, os dois eram inimigos do outro, mas se uniam pra uma coisa em comum. Pegar Paulo. Exatamente. Então, como o diabo. Não, exatamente. Os apóstatas. Isso. O grande conflito fala: um apóstata só encontra paz quando encontra outro apóstata. Se você, irmão, está em paz com o apostatado, então tem coisa errada. Na época da crucificação de Cristo, também, para matar Jesus, uniu dois, Pilatos e. Lembra lá o outro rei? O Herodes? O inimigo um do outro. Se uniram. Aí ficaram amigos depois. Amigos. Por causa da morte de Jesus, pela Exatamente. O mal se uniu. Com um propósito em comum. Exatamente. Interessante, né, irmãos? Que hoje não é diferente, sabe? Hoje não é diferente. Para atacar o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, até inimigos viram amigos, viram irmãos. Viram irmãos. Então, isso não é novidade. E no decorrer, a gente sabe que no decorrer da história que já foi revelado para a nossa igreja, o privilégio que nós tivemos, né? As profecias, nós sabemos que pessoas inimigas, certo? Apostatadas vão se unir como se fosse um povo só para atacar o povo de Deus. Entendeu? Como um homem só, né? Vai ser como se fosse um homem só. Eles vão todos eles vão se unir. A riqueza, o talento, tudo. E homens refinados na mão do diabo vão estar todos unidos contra o povo de Deus. Mas isso já acontece hoje, sabe? Isso eles já estão preparando hoje. Quando a gente fala assim, acho que é uma palavra que é muito conhecida entre vocês. Os irmãos talvez ouvem isso muito, ecumenismo. Já ouviu falar de ecumenismo? É isso, já começamos já. Ou seja, não, vamos trabalhar, vamos nos unir. Não, deixa esse negócio pra lá, rapaz. Vamos trabalhar tudo num propósito só. As pessoas, que lindo, vamos trabalhar no amor. Vamos nos unir. Gente, unir sim, lógico, todo mundo quer se unir. Mas o único jeito da união ser saudável, a união ser estável, da união ser abençoada por Deus, é se a união for na verdade. Entendeu? O único jeito de eu me unir, de você, irmão, se unir com alguém, é se aquele homem ou aquela mulher, ou aquele povo, ou aquela igreja, pregar a verdade 100%. Entendeu? Eu não posso me unir, não tem como a mínima possibilidade, Vilane, de eu me unir com uma pessoa, nem se... Ó, irmãos, me desculpe, irmãos, talvez eu não achar forte que eu vou falar aqui. Não tem como nem me unir a alguém dentro da minha própria igreja se ela é contra a palavra de Deus. Eu posso conversar com ela, oi fulano, tudo bom, boa tarde, boa noite, sendo educado, mas dizer que eu vou me unir com ela de propósitos, não tem como. E outra,
E se eu abrir mão, sabe, da palavra de Deus, para poder ter paz com aquele homem ou com aquela mulher, eu estou desonrando a Deus. Exatamente. Eu estou indo contra, porque aqui, é claro que Paulo aqui, é claro que esse caso que eu apresentei não é o caso de Paulo. Paulo ali foi uma ideia ali, né? Ele não está querendo abrir mão da palavra de Deus, está querendo só evitar algum problema. Mas não, agora você abrir mão de, não, tudo bem, não vou falar mais sobre esse assunto, não, eu vou participar com eles ali, das coisas erradas que eles fazem ali, para eles verem que nós somos amigos. Que eu sou da paz. Que eu sou da paz. Não, irmãos, eu vou ser bem claro para vocês. Eu prefiro estar em guerra com homens e estar em paz com Deus, sabe? Sim. Porque, irmãos, assim, Paulo deixou bem claro, o que depender de vós, tem de paz com todos. Isso. O que depender de vocês, tem de paz com todos. Mas se não depende de você vai fazer o quê? Se não tiver meio, se não tiver nenhum meio, nós não podemos abrir mão dos princípios. Exatamente. Da palavra de Deus. E o conceito da Bíblia é esse aqui, ó. Olha o conceito de Deus. É o pensamento do céu, é esse, ó. Não seguirás, Êxodo capítulo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Fazer coisa errada. Exatamente. Então, você não deve seguir a multidão. Quando a multidão estiver contra a palavra de Deus, contra Deus. Se por eventualidade tiver uma maioria de pessoas que estejam unidas na verdade, aí você deve seguir sim. Mas se não, aí você tem que deixa a multidão ir. Deixa eles embora. Deixa eles ir. Interessante, irmãos, né? Só complementando a ideia aqui a respeito de Paulo, ele estava lá no Sinédrio, né? E diz do Espírito de Profecia no Atos dos Apóstolos, no capítulo 38, né? Eu não me recordo bem a página, mas os irmãos, no capítulo 38, os irmãos é o capítulo que fala desses assuntos. Ele fala ali que ele, ao ver, né? Isso na parte final já, ele fala que ao ver, no meio daquele tumulto todo, ele vê que ele pensando assim, será que eu vou depositar minha vida aqui? Em outras palavras, né? Será que agora que eu vou depositar minha vida por amor à fé? Aí diz o Espírito de Profecia que esse homem, ele entrou em desespero não pela vida dele, mas pela igreja que ele amava tanto, pelos irmãos que ele se aproximou tanto. Ele falou, nossa, esses homens vão chegar lá, não vai ter nenhum pingo de misericórdia das pessoas. Aí diz o Espírito de Profecia, a parte que mais me chamou a atenção, que mais me comoveu, sabe, Ivan? Fala assim que ele começou a chorar. Ele começou a chorar e começou a orar a Deus, clamando a Deus, Senhor, não, isso não, sabe, coisa do tipo. Aí entra o que Deus fala para ele, né? Que para ele não temer, né? Porque olha, não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Então, Paulo, na página, nessa questão aqui do Sinédrio, você pode acompanhar da página 411 até 416 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler aqui muita coisa, coisa pouca. A posição que os judeus, como povo professo de Deus, ocupavam perante o mundo incrédulo, causava ao apóstolo intensa angústia de espírito. Como os considerariam esses oficiais pagãos, alegando ser adoradores de Jeová e exercendo o sagrado ofício? Entregavam-se, não obstante, ao controle de uma ira irrazoável e cega, procurando destruir até mesmo a seus irmãos que ousavam deferir deles em fé religiosa, e tornando o seu mais solene conselho deliberativo numa cena de disputa e selvagem confusão. Paulo sentia que o nome de seu Deus tinha sido desonrado aos olhos dos pagãos. Então o que acontece? As pessoas aí que ela não segue a nossa fé, quando ela vê algumas coisas terríveis que nós cometemos, nós praticamos, aí eles ficam escandalizados, né? Então, nós precisamos pedir muita misericórdia a Deus, irmãos, e força a Deus para resistir o mal. Não é fácil. Dizer que é fácil aqui é conversa, não é fácil. Mas a gente tem que pedir muita misericórdia a Deus para nós não blasfemar do nome de Deus, desonrar o nome de Deus, diante dos... diante das pessoas, então, né? Continuando a história aqui, quinta-feira transferência para Cesareia. Atos capítulo 23, verso 12 a 17. Qual era o plano dos judeus contra Paulo? Como esse esquema foi frustrado? Como que foi? O jejum, fizeram um jejum lá, 40 homens fizeram um jejum, né? Rapaz, um jejum especial. Fizeram até jejum. Vamos fazer um jejum especial. Rapaz, para matar um homem. Enquanto esse homem viver, nós não comer nem beber. Se me permite interromper. Rapaz, você falou que fizeram um jejum. Esses homens eram religiosos, certo? Nossa, bem claro, criam em Deus.
Geralmente a gente vê na Bíblia, Deus, em nenhum momento Deus falando assim, faça o jejum para matar alguém. Sempre quando a pessoa jejuava era para elevo espiritual. Sempre foi na Bíblia isso, elevo espiritual, para melhorar a espiritualidade, para você se aproximar mais de Deus, né, das coisas de Deus. Esses homens não, eles jejuaram, foi o seguinte, é como se oferecesse o jejum a Deus, para que Deus abençoasse o assassinato. Olha só o ponto, assim, não, nós não vamos comer, ainda foi diante do sacerdote, nós já fizemos um voto, Evilândia, olha só, fizemos um voto, não, a gente não vai comer e beber enquanto esse homem não morrer. Exatamente, o voto deles, irmão, eles pediram a bênção de Deus, mas o voto deles tinha um selo do diabo. Tinha um selo do diabo. Gente, mas que coisa, olha como a mente está corrompida, Irmãos, como pode isso? Gente, isso me deixou muito assim, nessa lição. É claro que a gente lê na Bíblia, às vezes a gente passa por alto algumas coisas. Mas aqui me chamou muita atenção, gente, mas como pode as pessoas chegou a esse ponto, né? Isso, irmãos, a gente pensa assim, mas quando a gente vê a pessoa, quando rejeita o Espírito de Deus, irmãos, quando vê uma pessoa rejeitando o Espírito de Deus, a pessoa faz cada coisa que você nem imagina. Aí a pessoa faz cada coisa que você nem imagina. É o texto de João que fala que virá tempo que matarão vós, dizendo que estão prestando um serviço a Deus. Para Deus. Então é isso aí mesmo, né? Um texto aqui, ó, bem curtinho, Atos dos Apóstolos 416, 417. Enquanto dirigentes judeus professavam ter grande zelo pela honra de Deus, e o bem de Israel era um inimigo de ambos. Lógico, sim. De Israel e de Deus. Por preceito e exemplo, estavam levando o povo mais longe da obediência a Deus, guiando-os onde Deus não poderia ser sua defesa no dia da angústia. Então eles estavam levando o povo mais longe de Deus com seus exemplos. Nadando mais ainda no pecado, mergulhando mais no pecado. Terrível. Irmãos, hoje nós temos que tomar cuidado para essas coisas não acontecer conosco, né? A gente a gente está prejudicando as pessoas declaradamente, prejudicando as pessoas ou prejudicando uma pessoa e agindo, até orando, agindo a Deus para que Deus abençoe uma empreitada dessa. Faz reunião para tentar trabalhar contra o servo de Deus. Na calada da noite. Na calada da noite vou fazer uma reunião na calada da noite. Escondido. Nós temos que prejudicar aquele irmão lá, nós temos que prejudicar aquela irmã. Gente, isso daí é a mesma coisa que esses homens fizeram. Então, só não mata porque o Espírito de Deus ainda está trabalhando. Exatamente. Porque se o Espírito de Deus tivesse deixado eles à solta, porque a rejeição dele, eles teriam mandado tem situações que Deus deixa. Sim. Na situação aqui do caso de Paulo, o Atos dos Apóstolos fala que não era para ele ainda ter redimido a sua vida. O Atos dos Apóstolos fala isso. Mas tem momentos que Deus permite, Deus não intervém. É verdade. Para aquilo que ele não fez durante a sua vida, agora a morte ele faça depois da sua morte. Sim, né? O testemunho, né? Exatamente, sim. O testemunho, né? Então, e Deus dá descanso aos seus servos também, né? Tanta perseguição, tanta luta, né? É verdade. Nesse caso, a morte é um descanso, né? É um descanso. Agora tem um relato interessante aqui, que é Atos capítulo 23, versos 6 a 30. Qual foi uma mensagem o comandante Lísia, homem ímpio, enviou o governador Félix sobre Paulo? Olha, um homem ímpio mandando um outro ímpio mandando a carta. O que ele falou sobre Paulo? A própria resposta aqui da pergunta aqui, se os irmãos aí virem, é coisa simples, né? Ele denota inocência no caso de Paulo. Isso não tem culpa de nada, é inocência. Então ele dá a carta para Félix e narra toda a confusão que teve, o que eles alegaram, né? Isso com relação ao Império Romano não tem nada a ver. Entre eles lá e você julgue ele, por mim, é inocente. Ele é livre. Agora, ele não tem motivo para ser nem morto, nem tampouco preso. Interessante. Mas o povo judeu, os líderes aqui, seus acusadores aí. Interessante, Vilani, que os próprios acusadores não conseguiram convencer o homem lá em Jerusalém. Porque cada um falava uma coisa. Era uma bagunça. Então, mas esse homem inocente, estou vendo nada. Eu só falando isso. E ele assistiu a reunião deles lá. Ele assistiu. Falou assim, não, pega esses homens agora, tira esses homens dali, que vão querer matar logo. Ele falou assim, eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos. Aí pronto. Tira esse homem daí, vai lá buscar ele, porque ele estava assistindo, ele vendo toda a conversa e viu que não fazia sentido nenhuma acusação contra o homem.
Não faz sentido nenhum. Ele falou assim, ó, eu tô vendo, em outras palavras, tô vendo que eu não vou conseguir manter a segurança dele aqui, porque já tinham 40 homens. Eles viram o perigo, né? Então, vou mandar. Então, mandou mais de 200 homens para lá. Que coisa, irmão. Então o povo de Deus querendo matar o servo de Deus e os ímpios querendo proteger. Não tem nada de ruim. E Deus é sempre entrando com providência. No caso aqui daquele jejum, Deus usou o sobrinho de Paulo, né? Escutou a conversa lá, foi lá, menino, lá no tribunal lá, né? Falou, vamos matar Paulo, cuidado. Vamos matar Paulo. Então alertou. E já aqui, o próprio tribuno é alertado por Deus na mente dele, né? Não tem nada disso, eu não tenho culpa nenhuma. Que mau testemunho que o povo de Deus dá. Irmão, hoje em dia, a gente fica falando mal do servo de Deus para ímpio. Olha que coisa terrível. E esses homens receberam mau testemunho do povo de Deus, viram? Nossa, o próprio povo de Deus querendo matar uma pessoa que não tem nada a ver. Irmão, quantos maus testemunhos a gente não está dando aí na rua? Sim. Quanto mau testemunho a gente não está dando? Os ímpios olham, então eles não podem ser povo de Deus. Não pode ser de Deus, o que eles fazem? O homem é de Deus e vocês estão querendo acabar com a vida do homem de Deus? Olha que mau testemunho. Misericórdia, irmão. Nós temos que raciocinar, irmão. Cuidado com o mau testemunho. Cuidado que o relato está sendo anotado lá. Mas interessante, Alexandre, eles já chegaram a esse ponto, Alexandre, por causa da rejeição. Rejeitou a primeira vez, rejeitou a segunda vez, e foi rejeitando verdades em cima de verdade. Chegou um momento que amontoou tudinho, que a mente endureceu, eu não quero saber mais. Como nós falamos, quando eu ouviu falar o nome de Jesus, a boca como se fosse espumando de raiva, entendeu? Eu não queria saber mais nada. É a mesma coisa hoje, irmãos. Eu tô na igreja, eu tô dizendo que eu tô seguindo um caminho, eu tô dizendo que eu sou servo de Cristo, que eu quero ir para o céu, que eu quero honrar Deus. Aí um irmão apresenta uma mensagem para mim, né? A verdade, você sabe que está escrito aquilo ali. Não, mas eu rejeito. Não quero não. Aí uma pessoa que é ímpia está na igreja, aceita. Olha que mensagem maravilhosa. Olha só que coisa. E os irmãos nossos não aceitam. 10 e 30 anos rejeita. Acontece algumas vezes, e como vocês falaram aí, você vai levar a mensagem para a igreja de Deus, e muitos da igreja de Deus ficam irritados com a mensagem que você leva. E as pessoas que não são da igreja ainda reflete no assunto. Reflete e aceita. Qual é a razão? Qual é o motivo? Porque o Espírito de Deus trabalhando e a pessoa não endureceu o coração, a pessoa deixou o espaço para o Espírito de Deus trabalhar na mente dela, e agora suaviza a mente através da mensagem. Então irmão, aceita. Aí é só. Aí eu rejeito hoje. Aí o irmão chega em mim e fala assuntos que causam, a pessoa fala de polêmica. Não fala esses assuntos não, irmão, que causa polêmica. Não, nenhum assunto, irmãos. Olha, irmãos, se às vezes o irmão talvez ouviu isso, ou talvez o irmão pensou isso, em nome de Jesus, né, irmãos, não guarde isso no coração não. Porque não existe mensagem polêmica na palavra de Deus. Existe mensagem de restauração e para a salvação do povo de Deus. A mensagem causa polêmica. Sabe o que causa polêmica? Porque o povo rejeita. Quando o povo rejeita, quem causa polêmica não é a mensagem, quem causa polêmica é o povo. É o povo que causa polêmica, polemiza tudo. Porque a mensagem sempre foi lá, tudo bem claro. É a verdade absoluta. Aí chega lá, fala assim, meu querido, você tem que dar um bom exemplo, pode dar um testemunho lá fora, sua conduta cristã. Fala, ai que bobagem, não tem nada a ver, eu tenho que me aproximar das pessoas. Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de sim para ganhar, coloca na mente. Mas Paulo está dizendo isso, né? Aí fala, não, olha, então querido, nós temos aqui orientação divina para que nós abandonemos esses alimentos que não faz bem, né? Vamos nos apropriar de alimentos melhores para a nossa vida, que Deus falou. Ai que besteira, que fanatismo, só fala disso, daquilo outro. Então você começa a rejeitar uma, começa a rejeitar a outra. Irmãos, no final das contas, só rejeição em cima de rejeição, sem perceber, a pessoa está descendo ladeira abaixo. O livro, é que eu não trouxe ele aqui, mas vem à mente. O livro é Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, diz assim, que ninguém desce do degrau da santidade para a impiedade do dia para a noite. São anos ali rejeitando a mensagem, Chega um momento que fica difícil, vai fazer o quê? A mente já foi preparada. E muitos hoje, nós já até falando aqui algumas vezes, muitos hoje, irmãos, pela rejeição da verdade, pela rejeição da mensagem, estão se preparando para receber a marca da bênção. Mas isso é realidade. Eu costumo, pelo que eu já estudei na Bíblia e no Espírito de Profecia, assim, como em questão de mensagem e questão de povo aqui na Terra, os seres humanos aqui na Terra, pelo que eu já estudei, eu notei que todo mundo aqui está se preparando.
Todo, não tem ninguém despreparado, todo está se preparando. Sim. Uma parte do povo está se preparando para receber a marca de Deus, o selo de Deus, a aprovação divina e ir para o céu. E tem uma outra parte que está se preparando para receber a marca da besta e receber o selo da besta e ir para o lago de fogo. Sim. Ninguém aqui está se preparado, todos se preparando. Então nós temos que pensar também, irmãos, na providência de Deus ter guardado seus servos, né? Usou os ímpios para proteger o servo de Deus. Isso é importante. Porque se Deus tem uma obra na nossa vida, irmão, mas não tem cão, não tem nenhum que possa impedir. É verdade. Deus sabe de tudo. Sabe sim. Sexta-feira aqui, para a gente terminar, irmão, bem rápido e direto, a terceira pergunta é importante. Pergunta para a discussão. A unidade da igreja é sempre muito importante. Sim. Como podemos trabalhar juntos e unidos, mesmo quando temos visões diferentes das coisas? Aqui é a coisa mais simples. A resposta é aqui. Você pode ter visões diferentes, tal. Contanto que se mantenha a verdade, está tudo certo. As coisas assim. Está tudo certo, não vai dar nada errado. Porque hoje se mistura. Sim. O pessoal não sabe distinguir doutrina e visões de algumas coisas. Um exemplo, o Apocalipse não é uma coisa fechada. Não é uma coisa fechada. Vamos supor, 144 mil. É simbólico ou literal? Aí o irmão diz assim, não, é simbólico. Quem pregar literal... Não é de Deus. Não é doutrina, é doutrina da igreja, vai ser excluído. É. Então, nós temos que distinguir o que é doutrina, as verdades, irmão, e o que é pensamento, que ainda não é doutrina. Então, a gente pode trabalhar unido, com um pensamento diferente. Lembrando que é literal, eu sou simbólico. E os dois podem dialogar, podem pregar, naturalmente. Nós não precisamos nos odiarmos por causa dessa... Porque não foi dessa batido o martelo, né? A sim, respeito disso, né? essa questão, né? Porque Então, existe uma polêmica em cima de algumas coisas que não são doutrina, e os irmãos batem martelo que nem foi batido martelo. Sim. E persegue, né? Persegue. E persegue. E Porque quem persegue quem é? E chama de dissidente, quer Dissidente, excluir. quer excluir. E quem persegue quem é? quer disciplinar. É o dragão. O dragão. O diabo. Tá Então, se você tá com o espírito se você dele. persegue, não sai fora que você está com o espírito do diabo. Sim, tem que tomar cuidado para que, para que não aconteça esse tipo de coisa. Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado para que não venhamos a cair no mesmo E perseguir os servos de Deus. pecado do povo aqui, viu? É. E olha, e que nem o Alexandre mencionou, olha que vergonha, olha que mau testemunho. Precisou a polícia, né, da época, né? A polícia aqui, a polícia da época aqui, Exatamente. né? Que não tinha nada, que nem sabia nada de nada. Não, peraí, o que é isso, rapaz? Peraí. Entrou dentro da igreja pra tirar o homem lá de dentro. Dentro da igreja. Dentro da igreja pra tirar o homem. Entrou dentro da igreja, no templo, entrou dentro da igreja. Que vergonha. Que vergonha. O pessoal teve que chamar a polícia pra poder tirar o homem, porque as pessoas falam, tá acontecendo tumulto lá, vai lá. Aí a polícia chegou, Dani, o que é isso aí? Tirou o homem dentro da igreja. Olha que vergonha. Que vergonha. Então nós temos que tomar cuidado para essas coisas não acontecer conosco, né? Misericórdia. Então, irmão, respeite o pensamento do irmão ou da irmã. Respeite. Você pode não concordar. Verdade. Você pode até discordar, mas respeite com educação cristã. Exatamente. Porque o Vilano disse aqui, e é bem sério, quem persegue, quem chama o outro de dissidente, o irmão tem que ser excluído. Cuidado com a serpente ou o dragão, viu? Perseguindo o irmão. Vai até ele, vê nas doutrinas, pega o manual da igreja, tá dentro, não tá, irmão, deixa o irmão pensar, Lembra lá do conselho de Gamaliel? Isso. Se não for de Deus, deixa aí, vai se acabar, vai se acabar. Isso é certeza mesmo. Não tem o selo divino, vai se acabar mesmo. Vai se acabar. Agora, se tiver o selo divino, Não tem como você você vai seguir. estar combatendo o próprio Deus. Cuidado. Aí então, Aí é toma bem. cuidado. Isso aqui serve para os irmãos da igreja, a liderança da igreja, todos da organização. Todos da organização. Sem exceção. Sem exceção. Se você perseguir, independentemente de quem você seja irmão da igreja, líder da igreja, pastor, presidente de qualquer organização que seja da igreja. Se perseguir, você está com o dragão. Cuidado, você pode estar combatendo contra o próprio Deus. E pode ter certeza, não vai ganhar. você vai perder. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que nós possamos compartilhar essa mensagem, que nós possamos levar a Bíblia e Espírito e Profecia para a igreja, na escola sabatina, para dar ânimo nessa escola sabatina, para que a gente cresça espiritualmente para a honra e glória do nosso Deus. E a lição também, né? Aí vocês adquiriram a lição, a tempo da lição, aí nos céus da casa tem a lição. E vamos estudar a lição, estudar a lição. Vamos animar, né? Exatamente. E chegar cedo na igreja. É verdade. 8h45 Tem que estar lá. na igreja está lá. E os professores viram a classe de professores. É verdade. Exatamente, isso. É bom. Vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu poder, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua perdão. Amém, Deus. Eu te peço, Pai, a vitória
Vitória em Cristo Jesus, através do seu santo evangelho, Senhor. Amém. Nos ajude, Senhor, a pregar a tua verdade com clareza e com determinação. Imbuído do teu Santo Espírito para que essas verdades cheguem ao coração de maneira clara e suavizadas com o teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Para que todas as pessoas possam aceitar de bom grado. Eu te peço que cada um de nós sejamos fiéis até o fim de nossas vidas. No doce nome de Jesus eu te peço essa bênção, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Seja Deus.